Todo assessor de investimentos sonha com independência, mas por muito tempo isso parecia impossível com o escritório por trás. Agora esse cenário mudou e a Genial está liderando a transformação através do Genial B2U, um modelo exclusivo para quem quer construir uma carreira sem intermediários. Mais autonomia, mais ganhos, mais liberdade para trilhar o seu próprio caminho. Tudo isso com a força da marca Genial Investimentos ao seu lado. Faça parte dessa transformação com a Genial B2U. Olá, estamos de volta ao Conversa com Zé Márcio. Tenho comigo hoje aqui Bruno Funchal. Bruno Funchal foi secretário do Tesouro, hoje é CEO do Bradesco Asset Management. Tudo bem, Bruno? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um prazer enorme ter você aqui conosco. Tudo bem, Zé? Prazer é tudo meu aqui conversar com você mais uma vez. Vamos tentar ter um bate-papo bacana aqui sobre economia, né? Vamos ver como é que a gente está pensando aí. Quer dizer, tem várias coisas pela frente, né? Assunto tem. Exatamente, é um ano pré-eleitoral e um ano pós-eleitoral nos Estados Unidos, ou seja, temos aí muita coisa para conversar. Vamos começar com essa coisa do cenário americano. Como é que você está vendo essa questão do Fed, né? Quer dizer, eu acho que é o único momento eh, em que teve alguma situação semelhante foi lá na década de 70, quando o presidente do Fed, o Arthur Burns, era muito amigo, do Nixon e, quer dizer, você teve aí uma influência importante do governo do Nixon sobre o Fed e o resultado não foi muito positivo não. Como é que você vê esse problema que está esse processo aqui nesse momento nos Estados Unidos? Bom, Zé, acho que esse é um ponto super importante para a gente entender os próximos passos da política monetária, né? É, alguma essa incerteza, que no fundo acaba impactando também a incerteza institucional, né? A gente viu muito dos movimentos do Trump ao longo de 25 minando credibilidade e o próprio dólar reagindo, né? Acho que aí tem um limite, né? Os preços de mercado acabam determinando aí um guarda-reio, um limite aí de interferência ou de decisão, né, da política, né, em quem faz policy, né? Que é muito importante é a independência. Mas né, é do jogo, né? É do jogo o Trump apontar aí, ó, com o fim do mandato do Powell, né, em maio, é do jogo ele apontar um nome, né, que ele é para ser o presidente do Fed. Agora, a gente sabe que ele apontando um nome, esse nome tem uma determinada característica. Eu acho que a gente viu, pelo menos o Fed, né, todas as decisões até então, né, apesar do Miran ter entrado já para poder fazer um contraponto, né, mas pelo menos todas as decisões desse ano, já com corte a partir de setembro, estava mais ou menos dentro da expectativa, apesar de todo o ruído em relação à sucessão. Agora, com certeza, né, chegando próximo do prazo aí do Powell, né, que é em maio, e é uma sucessão que parece apontar pro Hassett, né, que é mais ligado ao Trump, apesar dele ter, pelo menos academicamente falando, né, ser um cara reconhecido academicamente, mas ele tem aí talvez um viés mais dove, né, e com essa conexão com o Trump. Então, sempre fica com aquela pulga atrás da orelha, né, em relação à interferência. Mas a gente sabe também, né, que o Fed é uma instituição centenária poxa, chegou lá, você tem autonomia, então, no fundo, a gente acredita que acaba. Pode ser que no início até você tenha algum processo de acomodação, pode até ter algum tipo de influência, mas acho que ao longo do tempo isso vai acabar convergindo para dentro de uma normalidade. Não acho que vai ter tanta influência assim, não. Talvez a influência em vez de a gente discutir, talvez agora, né, antecipadamente, tenha talvez uma paradinha nos juros para que ele volte a cair, aí depois já troca para dar uma gordura até o próximo presidente cair um pouquinho mais o juro americano, mas dali para frente não acredito que vai ter tanta influência assim, não. Quer dizer, na verdade, uma preocupação nossa aqui é o fato de que você tem uma taxa de inflação acima da meta já há bastante tempo, né, quer dizer, isso é um problema. É verdade que tem uma diferença importante, né, aqui no Brasil, você ficar acima da meta é complicado, porque aqui no Brasil o cenário é muito backward, quer dizer, você está sempre olhando para trás, né? Nos Estados Unidos você está sempre olhando para frente, isso dá um certo grau de liberdade para a política monetária americana. Agora, vocês estão esperando uma queda de juros ainda
nesse ano, ou você acha que está, quer dizer, está um pouco, complicado para ter uma queda de juros agora em dezembro? Não, a gente acha que fecha o ano em 3,75, tá? Essa é a nossa previsão. O que a gente imagina é que uma quedas adicionais em 26 tendem a ser postergadas. Tá, então a gente vê também, de fato, como você falou, você tem uma inflação ainda desafiadora nos Estados Unidos, né? Você tem, apesar do mercado de trabalho, né, ter dado sinais aí, ter dado espaço, a janela para o Fed fazer os cortes, mas todo esse componente também de sucessão do Powell acaba ajudando nessa discussão, talvez aí de, poxa, tá vindo um dado um pouquinho mais forte do que a gente imaginava, posterga um pouco. Se tiver alguma gordura ainda para cair, a gente acha que vai ter espaço para cair. Não só a gente acha, mas o mercado está precificando isso. Vai ser depois de maio. Então a gente que estava meio que imaginando uma queda ainda no início de 2026, provavelmente se ter vindo uma queda adicional de juros, né, dos juros americanos, provavelmente vai ser em junho a voltar a ter alguma queda. Então a gente vê esse início de 26 como um período aí de parada de queda de juros, apesar de fechar esse ano em 3,75. Essa é o que a gente acredita que deveria ser feito, mas não é muito claro que é o que vai ser feito. Eu estou em dúvida um pouco sobre essa questão do processo decisório aí no Fed, vai ter muita mudança, quer dizer, vai ter mudança em maio, quer dizer, eu acho que é meio complicado. Então, não sei muito bem não, mas eu concordo com você. Eu acho que o ideal seria que você mantivesse a taxa mais estável por mais algum tempo quer dizer, fizesse com que, porque afinal de contas a taxa de inflação está estagnada desde janeiro, né, quer dizer, ô Bruno, como é que vocês estão vendo essa questão das consequências do tarifaço aí do Trump sobre a economia mundial? Quer dizer, na verdade, as consequências foram muito menos deletérias quanto os economistas estavam pensando no começo do processo, né. O que você acha que está acontecendo, na verdade? Por que tem feito pouco efeito negativo, quer dizer, menos inflação e menos quer dizer, em geral a expectativa é mais inflação com a introdução de tarifas e menos crescimento? Não é exatamente o que está acontecendo. Qual é a sua avaliação aí desse processo? Nos Estados Unidos acabou tendo um repique, né, tendo mais inflação, mas no resto do mundo não necessariamente, né. Acho que, É. muito claramente no caso da China, quando você olha evolução da China tem surpreendido em termos de exportação, né. Por exemplo, o crescimento chinês que no início do ano se imaginava que ia frustrar, principalmente por conta do tarifaço, né, ou seja, desse choque de tarifa, e a China está muito dependente da exportação, né, porque o crescimento chinês hoje é muito dependente de consumo, consumo interno, consumo externo. E aí se imaginava que ia frustrar essa exportação e não frustrou. E aí quando você pega os principais parceiros, né, os chineses, eles compensam muito a queda de exportação para os Estados Unidos. Então você acha que a China criou um subterfúgio aí, um bypass para poder trabalhar com essa queda de exportação para os Estados Unidos. Então se você pega um conjunto de países, uma meia dúzia de países, por exemplo, Singapura, Tailândia, Turquia, Polônia, México, e mais um que eu não estou me lembrando, é quase um espelho em termos de evolução de exportação, né? Você tem queda de 10% para os Estados Unidos e aumento de 11% para esses países. É quando você vê um acumulado do ano, você tem um crescimento de exportação e que vai entregar e vai ajudar a entregar um crescimento de 5% para a economia chinesa. Em tese, o mais afetado era a China e a China conseguiu gerenciar esse problema. E eu acho que acaba acontecendo isso também com outros países, né? Então, por um lado é positivo, né? Ou seja, por mais que tivesse dado aquele problema aí, o problema foi muito mais até talvez muito mais na incerteza, poxa, o que que vai acontecer com essa mudança de preço relativo? Isso poderia ter um impacto importante na decisão dos agentes econômicos, do que no arranjo de exportação que acabou se acomodando a partir desse tarifaço, né? Acho que essa acomodação foi muito mais surpreendente do que se imaginava antes. E acaba que ajudou muito o crescimento chinês e acaba ajudando o crescimento global, né?
Não, e tem o fato de que você teve uma desvalorização do dólar super importante, né, quer dizer, no final do ano passado o dólar estava muito valorizado, quer dizer, o DXY estava em 113, 114 e agora está em 98. Então, e muito acima da média, quer dizer, 113, a média, quer dizer, do DXY é alguma coisa em torno de 95, tá certo? Ou seja, você tem uma desvalorização cambial super importante, que ajudou muito, né, quer dizer, o resto do mundo, né? Muito, Sentido que isso foi ajudou super muito. quando a gente vê o caso do Brasil, por exemplo, é muito impressionante, né, nós tivemos aquela quase crise lá no final do ano passado, os últimos 3 meses do ano passado foram bastante complicados, tivemos uma desvalorização aí do real é importante, chegamos a bater 6,3, e aí, quer dizer, tivemos uma valorização esse ano, muito uma valorização do real super importante. Como é que você vê esse processo, ô Bruno? Como é que você acha que isso vai continuar? Vai continuar valorizando? O dólar vai continuar desvalorizando? Como é que você está vendo isso aí? Então, eu acho que assim, ainda nos Estados Unidos, né, acho que a gente teve um pacote de ações aí do governo americano que mais atrapalhou o governo americano e os Estados Unidos do que o resto do mundo necessariamente, né? Então, o próprio choque de tarifa atrapalhou porque gerou um pouco mais de inflação, gerou muita insegurança dentro dos Estados Unidos, dos empresários, né? Conversando lá com os empresários, você vê esse tipo de tentativa de mudar esse cenário, fazendo algum tipo de pressão no governo. Em relação à moeda também, ou seja, a moeda não sofreu só com choque de tarifa, mas você tem agora a redução de juros, mas você teve também a questão de incerteza incerteza institucional importante. Eu me lembro, por exemplo, na reunião do FMI de abril, logo depois do Liberation Day, você tinha uma insegurança institucional em relação aos Estados Unidos, e você tem uma valorização muito grande do ouro, por exemplo, e de cripto, né, como forma de substituir o dólar. Então não foi só também questão de comercial que poderia que impacta o dólar, teve uma questão institucional de que fragiliza as treasuries, né, ou seja, pô, era um ambiente seguro. Tem certeza. Para onde é que eu vou? Vou comprar Treasury, e o dólar se valoriza. Eu acho que isso daí também prejudicou o dólar como moeda mais forte, fragilizou o dólar. E você ainda tem um terceiro componente agora, que é o afrouxamento da política monetária. Eu acho que isso tudo traz um horizonte aí de um dólar mais fraco, razoável por um bom tempo, que acaba favorecendo os países emergentes, que acaba favorecendo os países exportadores, né? E a gente mesmo aqui na Asset, a gente vê muito nos nossos fundos que a gente, né, tem demanda aí de investidor internacional, assim, é que a gente acaba sentindo muito, né? Dólar forte, nossa moeda fraca, pessoal, em geral, a gente tem dificuldade de captar recurso fora, porque o maior medo do investidor, apesar de ter um juro muito alto no Brasil e dá para ganhar dinheiro com juro alto, né, com carrego de juros, quando ele vai uma moeda mais frágil, você perde toda a rentabilidade quando repatria o dinheiro. Quando você tem um período de uma previsibilidade, estabilidade de moeda, entra muito dinheiro, porque aqui você está pagando um juro muito alto. E a gente viu muito esse dinheiro entrando, ou seja, isso já é uma percepção de que você vai ter um dólar mais fraco por algum tempo. Então não é só os componentes que a gente falou aqui que fazem o dólar ficar fraco. Você ainda tem uma percepção dos agentes econômicos que esse dólar fraco vai continuar por bastante tempo. E está mais ou menos nas nossas projeções. Vai ficar por isso aí, 5,30 mesmo. É, na verdade, quer dizer, a gente teve um choque de juros super importante em janeiro, em dezembro, na verdade, né, quer dizer, e esse persiste. Então você tem aí uma combinação de dólar fraco com um choque de juros super importante, né, quer dizer, e como é que você acha que isso vai afetar o crescimento da economia brasileira? Ao mesmo tempo que você tem um choque de juros muito importante, uma taxa de juros espetacular, né, 10% real, que é realmente impressionante, tá certo? Apesar disso, a economia continua crescendo, quer dizer, isso você acha que tem a ver com, uma política fiscal bastante expansionista? Como é que você está vendo essa conversa entre o fiscal e o monetário aqui no Brasil, que é parte aí dessa discussão? Resiliência, né, da economia. Eu acho que tem um componente fiscal, um componente de crédito muito forte, né? Então, se você pega as políticas, né, que vêm sendo feitas, né, então, poxa, vamos pegar, selecionar algumas delas, né, a do crédito consignado. O crédito consignado, acho que até a gente se imaginava que fosse uma política até com mais sucesso, que fizesse com que
se tiver sobrasse esse diferencial de juros da concessão de crédito do crédito consignado para um outro tipo de crédito, gerasse uma economia de recursos para as pessoas. Gerou, talvez não tão grande quanto se imaginava inicialmente, mas gerou, sei lá, 35 bilhões de reais. Aí você tem a política é, do crédito agora de imobiliário, né, para reforma de casas, mais 40 bi. Você tem agora do imposto de renda, uma renda disponível de mais 40 bi no início do ano que vem. Quando você vai somando todas essas políticas, né, fiscais, parafiscais e política de crédito, é um dinheiro que acaba impulsionando a economia de fato, né? Então isso a gente acaba revendo esse reflexo no, acho que a gente está vendo bastante, ainda serviço ainda está bastante forte, né? A taxa de desemprego muito baixa, mas aí taxa de desemprego tudo bem, a gente tem aquela questão de procura de emprego, tem menos gente procurando emprego por causa da estrutura, né, do mercado de trabalho e por causa de benefício, né? Ou seja, tem muito Ou benefício, transferência de renda e tal. transferência de renda, aí o mercado de trabalho com uma informalidade maior, você tem uma procura menor. E aí acaba também influenciando no preço, né? Acaba influenciando na inflação. Então, você tem mercado de trabalho, né, mais apertado, e aí, ou seja, você ainda tem consumo, a gente ainda está vendo consumo, mas na margem, e aí não tem como também brigar com um juro de 15%. Você falou, juro real de 10%, é muito difícil a gente não ter uma desaceleração. Então, a gente tem observado desaceleração. Indicadores antecedentes de crédito, a gente já vê desacelerando, de consumo, vários indicadores de consumo desacelerando, principalmente aqueles ligados ao crédito. Então a gente já vê essa desaceleração na margem, e a gente já tem visto também na própria inflação, né? Isso tem batido na inflação bem, nos núcleos de inflação. Mas é claro que você tem uma inércia, porque se a gente está falando de um lado que se um juro alto e as pessoas estão consumindo menos e aí está fazendo efeito na inflação, por outro lado, você tem um governo empurrando a economia e concedendo crédito, muitas vezes crédito subsidiado, que diminui a potência da política monetária. Então, se por um lado a política monetária é potente para desacelerar a economia e está desacelerando e tentar fazer o trabalho da inflação, por outro lado, você tem o governo empurrando no fiscal com políticas de crédito também. Então, esse conflito de monetário e fiscal continua e a gente vai ver continuando isso até a eleição, né? Mas Tendência é que continue. qual é a sustentabilidade desse processo? Quão sustentável é essa política fiscal expansionista ou isso é uma bobagem, que não tem nenhum limite? Quer dizer, você está com uma taxa, uma relação, quer dizer, a meta é importante ou a gente tem que estar preocupado, na verdade, com a relação dívida-PIB? Porque a relação dívida-PIB está crescendo 4 pontos de porcentagem por ano, tá certo? Como é que a gente combina essas 2 coisas? A meta seria importante. A meta acaba sendo um instrumento para você chegar num fim que é você trazer sustentabilidade fiscal, né? Só que a gente tem uma meta que não é uma meta, é uma meta ajustada, fica uma coisa pouco transparente, muito mexida. Então, é engraçado, né? Porque no fundo a meta deveria ser um meio, um instrumento para entregar essa sustentabilidade, que aí que no final do dia é a dívida que você está falando. No final do dia, o que que a gente quer? A gente quer uma dívida que seja compatível com os países emergentes, estável, sustentável. Sei lá, por volta de 65% do PIB, estável. Está com 80% crescendo. Pô, mesmo que a gente veja, talvez o governo falando, "Ah, vamos cumprir a meta", assim, pô, mas para que adianta cumprir essa meta? Né? Primeiro vai cumprir a meta? Segundo que meta? Aí já fica até um pouco confuso em termos de comunicação. Poxa, mas a meta, o que está dentro da meta, o que está fora da meta? No final do dia, a gente tem um modelo que não está entregando o que ele deveria entregar, que é essa sustentabilidade fiscal. Então fica uma coisa, essa conversa um pouco confusa, né? A gente vai chegar num ponto em que não vai ter jeito, porque a gente está com a dívida crescendo e a gente está acabando com o arsenal, né, com os nossos instrumentos para conseguir gerar algum, né, resultado fiscal positivo. Então, instrumento de receita, né? A gente usou muito instrumento de receita ao longo desse ano, e a gente sabe que aumentar a carga tributária, você gera tem um impacto econômico. A literatura mostra amplamente isso, né? É. Qualquer ajuste fiscal que você faz pelo lado da receita, o efeito sobre a trajetória de dívida, né, sobre a sustentabilidade fiscal, é muito inferior do que se você faz por ajuste de despesas. Você tem trocentos artigos do Alesina falando isso, e de outras pessoas do FMI falando isso. Então, é só que, então agora a gente foi usado esse instrumento ele é menos efetivo para a sustentabilidade fiscal,
Agora a gente está chegando num ponto que não tem alternativa, tipo, nem que se queira usar a receita, dá para usar, porque a carga tributária já é alta demais, né? Então a gente vai ser obrigado a fazer uma discussão pelo lado da despesa. E a gente já sabe qual é a discussão também, né? Eu acho que no fundo o próximo passo é fazer uma discussão ampla para ter o apoio da sociedade para que a gente de fato consiga implementar. Porque saber o que tem que fazer, a gente sabe que precisa. O negócio é uma condição política para fazer. Na verdade, quer dizer, isso já foi feito uma vez e foi jogado no lixo, né, quer dizer, o governo Temer fez uma série de reformas, conseguiu melhorar o cenário, e quer dizer, o atual governo desfez uma boa parte daquilo, né, o teto do gasto, por exemplo, é muito importante, né. Mas, ô Zé, eu vou mais profundo que isso. Eu acho que o governo Temer fez uma parte, mas falta muita coisa. Sabe por quê? O próprio Guedes ele falava muito: poxa, não adianta você botar o teto se você não bota a parede, aí o piso sobe. A lógica do piso subir é a despesa obrigatória. Como é que você ataca a despesa obrigatória? E na época do Temer, você tinha isso claramente. O teto vai impor uma realidade de restrição orçamentária de fato, em que nós vamos ser obrigados a discutir despesa, o crescimento da despesa. Essa era a lógica, é perfeita a lógica. É difícil discutir o crescimento da despesa. Falou assim, como é que a gente agora ataca o crescimento da despesa? Despesa obrigatória, né? E a gente viu crescer despesas obrigatórias recentemente. E aí, Não, basicamente, sistematicamente, esse sempre foi um objetivo do governo, então, quer dizer, exatamente. Então, poxa, 95% da despesa é despesa obrigatória. Uma boa parte cresce já ou com a inflação ou acima da inflação. Então, poxa, os mínimos de saúde e educação crescem pela receita, que está crescendo absurdamente. O salário mínimo, que cresce igual, agora cresce igual aquele limite, né, de inflação, mas o crescimento da economia é limitado a 2,5. E aí você tem um crescimento de despesa previdenciária também crescendo de forma muito acelerada, apesar de a gente ter fila ainda se formando em relação, né, tem mais de 2 milhões de pessoas na fila para receber o benefício. Então você tem as principais bolsas, e é precatório. As principais bolsas, três maiores, quatro maiores contas de despesa crescendo acima da inflação, né? E aí esse é o piso que está subindo e está comprimindo. Por mais que você tenha um limite de gasto, agora você tem um limite de gasto mais leniente do que você tinha no passado. Mas é aí que a gente tem que discutir, ou seja, como é que a gente consegue de fato fazer algo sustentável. Então, eu acho que muito mais uma reforma orçamentária do que a gente ficar falando de regra fiscal. Porque a regra fiscal vai ser um instrumento, um meio para gerar sustentabilidade, mas a base é orçamento, né? certo. Não, sem dúvida. Na verdade, que a gente está com o BPC, por exemplo, isso é incontrolável, né. Você tem um aumento do BPC que é muito impressionante, 2 dígitos já há anos, tá certo. Então acho que esse é um ponto que é super importante. Agora, por Agora isso que eu o digo que, assim, fazer uma discussão com mais profundidade com a sociedade, como a gente foi feito na época logo depois de Temer já começou a fazer a conversa de previdência, depois o governo Bolsonaro fez de previdência. Isso a gente tem que fazer para várias contas. Poxa, para precatória a gente tem que fazer, que saiu de 30 para 120 bi em 4 anos. Para revisão do salário mínimo. Poxa, por que o Congresso não pode ter mais liberdade para calibrar quanto que vai ter o aumento do salário mínimo por ano? Qualquer tipo de amarra que se tem no orçamento e que cresce aceleradamente precisa ser discutido. Até para você trazer um orçamento de melhor qualidade e olhar para um planejamento estratégico, né? Para onde é que a gente quer que o país vá daqui para frente, onde é que a gente vai alocar recurso, para que essa alocação de recurso a gente consiga fazer, porque a gente não consegue alocar recurso. Já está dada pela Constituição, ponto. o problema tem um problema grave aí, que é um problema de longo prazo, estrutural, né, quer dizer, o Brasil não cresce de verdade, quer dizer, tem 50 anos que o Brasil cresce menos do que seus pares, que são os emergentes, tá certo? A gente está ficando cada vez mais pobre em relação à média dos emergentes, o que é um problema. Isso tem muito a ver com o fato de que, quer dizer, não sobra dinheiro para investimento, você acaba gastando tudo com consumo de alguma forma, tá certo? Então esse é um problema complicado, eu não sei como é que vai sustentar esse processo. Bruno, eh, e a política monetária? Como é que vocês estão vendo isso aí? Vamos ter taxa de juros de 15% até quando, na verdade? Ô Zé, antes só de falar de política monetária, você falou de crescimento, né? Acho que um ponto que eu tenho batido, eu tenho falado, que eu acho que a gente tem que falar muito, você também, é o ponto da produtividade, né? Porque, repara, a nossa fala aqui foi fiscal. Fiscal vai ser um dos elementos importantes que é a estabilidade macro, porque vai acabar impactando também crescimento e produtividade. Mas você tem N outras coisas, de discussões profundas que a gente precisa ter,
economicamente falando, que impactam direto na produtividade, que é uma agenda que no Brasil está sendo deixada de lado. Pô, agenda de educação, né? Agenda de investimento em infraestrutura, tecnologia, como é que a gente consegue. Pô, agora a gente está falando de AI, imagina de conseguir trazer para o setor público e até criar condições cada vez, incentivar o setor privado ao uso para aumento de produtividade. Acho que isso é uma agenda que deveria estar cada vez mais. A gente acaba focando muito no fiscal, porque talvez seja o mais urgente, mas talvez o mais importante para crescimento é ter uma agenda ampla de produtividade, né? Não, eu acho que tem uma coisa importante, uma relação importante aí, o Bruno, que é uma coisa que as pessoas não gostam de falar, mas o Brasil virou um país assistencialista. 90%, como você mesmo disse, 90% do orçamento público é de assistencialismo. Isso não gera o menor incentivo para ganhos de produtividade, pelo contrário, isso diminui a produtividade no final das contas. Então a gente está caminhando na direção totalmente errada do ponto de vista de produtividade. Tem eh, mais de 20 anos que a produtividade do trabalho no Brasil é estável, que não cresce. Então, quer dizer, eu acho que esse é um problema complicado e vai ter que mudar mesmo. Você chamou atenção aí para investimento em infraestrutura, para a questão da educação. Um ponto importante, por exemplo, Bruno, que me preocupa particularmente, é o fato de que a gente gasta cada vez mais dinheiro com educação e a educação não melhora, certo? Exato. Não tem Não, jeito. ó, a gente gasta muito dinheiro com educação, não melhora, e a gente sabe que tem modelo, tem casos super bem sucedidos no próprio Brasil que podem ser escalados, a gente não aproveita. A gente usa um orçamento muito grande de assistência, e a gente sabe que, porra, a gente pode implementar modelos que estimulem a mobilidade social. E para você ter mobilidade social, você pode, na verdade, isso vai ser uma ponte para você ser mais bem, te ajudar de fato onde você precisa, mas se você conseguir produzir, você vai ter, né, você vai ter essa mobilidade social. Então, sim, dinheiro tem para fazer, metodologia tem, que a gente precisa começar a discutir isso com profundidade para que a gente tenha um ambiente político para poder implementar, né? É, exato, que esse é o ponto importante. Essa questão da produtividade é absolutamente fundamental. Eu não sei como é que a gente vai sair desse buraco, mas eu acho que é o lá, quer dizer, esse investimento que gera ganho de produtividade, acho que é fundamental. E não tem muito jeito, né? Porque o Brasil está, quer dizer, a população vai começar a cair em breve. Então, quer dizer, a gente vai ter que arranjar uma forma de aumentar a produtividade se quiser continuar crescendo. Mas voltando à questão do curto prazo aqui, que é Política uma coisa, monetária. política monetária. Como é que a gente está vendo? Bom, a gente, apesar da gente ter essa percepção em termos de aquecimento da economia, né, do fiscal acelerando, de políticas de crédito que a gente tem visto, e 15% é muito juro. E a gente, né, também tem visto também na margem a economia desacelerando. Foi o próximo último dado do IBC e do PIB vieram já mostrando isso. A gente vê nos indicadores antecedentes também desacelerando. Então, assim, a política monetária, a gente teve aquela discussão, se falou muito no final do ano passado sobre dominância fiscal, né? Ou política monetária pode estar perdendo seu efeito, sendo dominada aí pelo fiscal. Acho que a gente hoje consegue perceber claramente que não, a política monetária tem efeito, apesar de que a potência dela é prejudicada por isso, por isso, por esse conflito e pelas políticas de crédito subsidiado. Mas ainda assim está fazendo efeito, a inflação tem baixado, a nossa projeção de inflação já é de uma inflação né, esse ano vai fechar em 4,5, ano que vem aí talvez um pouquinho abaixo de 4, mas ainda em 4, o que abre espaço para alguma queda de juros, tá? Então a gente acha que 2026 vai ser um ano que vai ter a janela para queda de juros. A gente tem uma condição internacional boa, né? Porque você tem os Estados Unidos caindo os juros. A gente vê um comportamento. Você tem o real, né? O dólar mais fraco que ajuda o real a ficar bem comportado e não ter desvalorização. A gente vê commodities também mais em reais mais em baixa, né? O preço de commodity. E aqui dentro a gente vê a inflação cedendo, então convergindo para a meta, apesar de ainda ter uma convergência lenta. Isso abre espaço para queda de juros. Então a gente imagina que no primeiro tri já vai começar essa dinâmica de queda de juros, né? A gente está com call de março, tá? A gente não está com call de janeiro, a gente vê o mercado bem dividido, né? Acho que o mercado está bem dividido e a gente acha que vai ter um orçamento de corte aí de uns 3%, fechando o ano de 26 em 12%, que ainda assim é muito juro, né? Que se a gente tiver inflação convergindo para 4, um juro de 12, ainda é um juro real bem alto. Então, só que para resolver isso não adianta, a gente tem que ter discussões mais profundas em termos de sustentabilidade fiscal, né?
A gente está com um cenário parecido. A gente também está com março, mas fecha em 13 e não em 12, tá certo? Mas isso acho que é marginal, acho que não é quer dizer, no nosso cenário é muito parecido com esse seu cenário que você acabou de falar aí, tá certo? Uma pergunta que a gente tem se feito muito, e acho que é difícil de responder, mas que eu acho que é importante, é até que ponto é que essa desaceleração da taxa de inflação está ligada à valorização do real e até que ponto quer dizer, de hiato do produto diminuindo, né, quer dizer, acho que existe isso e eu acho que, da minha avaliação pelo menos, é que o Banco Central quer zerar o hiato do produto, acho que esse é o ponto importante. Só ter uma valorização acaba não sendo sustentável, né, quer dizer, a valorização do real é importante, mas, quer dizer, se você conce concentrar a sua credibilidade na valorização do real, você acaba gerando um problema, porque você não tem controle sobre isso, tá certo? Não, eu concordo, eu acho que o Banco Central tá sendo duro e é isso, acho que ele quer fechar o hiato, acho que quer. Eu acho que tem um benefício aí da inflação de alimentos que vem se comportando muito bem. Talvez isso seja uma dificuldade ao longo de 26, né? Que pode trazer aí, talvez até algum repiquezinho de inflação, um pouco de dificuldade ao longo de 26, né? Porque a inflação cedeu demais, então alguma volta é razoável. Mas assim, de novo, 12 ou 13% é muito juro, então seria mais do que suficiente para fazer o trabalho de botar a inflação na meta e desacelerar a economia, né? A gente está com 4,4 esse ano, mas a gente está com um repique para o ano que vem por causa da questão fiscal, né? Nossa avaliação é que tem uma série de programas aí no pipeline por parte do governo, que no ano eleitoral, muito provavelmente você vai ter um aumento aí de gastos fiscais importantes que vai gerar alguma pressão inflacionária de volta, mas é coisa pequena, 5,3, que é o nosso número, se eu não me engano. Entendi. Bruno, Vocês no cenário de vocês, como você bota no fiscal, Zé, você considera que o que de principal você considera? Você está considerando aquela questão dos ônibus, tarifa zero de ônibus? O que você está imaginando? não, a gente está colocando o imposto de renda, tá certo? A gente está colocando a tarifa de ônibus não, porque se for isso, realmente fica complicado. Mas, quer dizer, o imposto de renda, depois tem essa coisa do gás de graça, Uhum. da Pé de meia energia de maior. graça, pé de meia, exatamente. Tá certo? Esses são, quer dizer, a gente está colocando aquilo que parece que vai acontecer. Tá? Algumas coisas já aconteceram, na verdade, aconteceram Coisa na pouca, só lei. 100 bi. Pois é, exatamente. Exatamente isso, é mais ou menos isso, 100 bi, tá certo? E isso acho que pode afetar, que nossa avaliação é que vai afetar a taxa de inflação, vai ter uma volta aí, um repique aí razoável, ao longo de Por isso é 2026. que tá o teu 13, entendi, entendi. É. Ok, Agora, Bruno. você tem um período Ah, eleitoral, então isso está conectado. Então, toda essa incerteza eleitoral acaba se refletindo nessa essa maior chance de ter mais gasto, né? Porque a gente sabe, né? Período eleitoral, o incumbente tende a usar a máquina, então esse risco. E aí acaba culminando em inflação. Então acaba, né? O efeito, né, na inflação acaba sendo mais claro, assim, em período eleitoral, né? Sem dúvida, que na verdade que essa é uma questão que vai pintar na eleição. Quer dizer, acho que vai ser uma eleição, provavelmente, vai ser uma eleição bastante difícil, quer dizer, para qualquer um dos lados. Acho que vai ter aí, quer dizer, o governo vai reagir aumentando o gasto, não tem a menor dúvida disso. Essa é que é a nossa avaliação, que a nossa preocupação é exatamente essa, e por isso que tem esse repique aí de taxa de inflação no nosso cenário, tá certo? Ok, Bruno, muito obrigado por ter aceito nosso convite, foi uma excelente conversa, vamos conversar mais, tá certo? Show, Acho que obrigado, Zé. Obrigado, um prazer estar abraço, aqui com você também. muito obrigado, um abração. Valeu. Investir com inteligência vai muito além de saber onde colocar o seu dinheiro. É sobre ter acesso à informação certa, na hora certa e ter acesso a uma estrutura que transforma dados em decisões. A Genial oferece a menor latência do mercado. Suas ordens chegam mais rápido à bolsa. Mais velocidade só faz sentido com direção. E é aí que entra o Genial Mercado, o perfil no Instagram que conecta você às análises, relatórios e recomendações que sustentam cada movimento. Lá você encontra o mesmo time que já conhece do YouTube. Eu, Roberto Mota, Felipe Vilegas, Beatriz Boiadian e toda a equipe de analistas da Genial.
Conteúdo feito por especialistas com base sólida, sem viés e com responsabilidade. Informação de qualidade, educação que gera autonomia e decisões centradas em você. Porque investir bem não é só agir rápido, é agir com consciência. Siga agora o perfil Genial Mercado no Instagram e transforme seus investimentos. Genial Mercado. Entenda, decida, cresça.